De volta com o Jornal da Oeste, segunda edição. A gente vai repercutir agora com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, essa decisão que foi tomada agora há pouco pelo Alexandre de Moraes sobre suspender a visita de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Vamos dar boa tarde, então. Lorde Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e as colegas de bancada e principalmente a nossa audiência. Olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi publicada aproximadamente uma hora e meia atrás, mas ela já repercute internacionalmente em duas agências importantes. A Bloomberg está aí, não é a repercussão, o juiz brasileiro proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias, essa é a chamada da agência Bloomberg, e também temos a agência de notícia Reuters, reportando com o seguinte título: Suprema Corte do Brasil impede senador Bolsonaro de visitar seu pai. Geisiane, repare no tom das duas chamadas, tanto da Bloomberg quanto da Reuters, que estão longe de ser publicações conservadoras de direita. Elas não fazem referência ao presidente Jair Bolsonaro como ex-presidente, mas sim como pai. Isso tem uma mensagem forte, não é? Do ponto de vista internacional, eu tenho certeza que a repercussão será enorme, até porque muitas agências, revistas, jornais, mundo afora, utilizam as publicações justamente da Reuters e da Bloomberg como base para publicações. Então, a gente já tem essa cobertura internacional sobre essa questão, e tanto a Reuters quanto a Bloomberg tentaram contato com a equipe de Flávio Bolsonaro e com ele diretamente, mas até o momento não obtiveram nenhum resultado. Além dessa repercussão, agora a gente levanta um questionamento aqui para compartilhar com a nossa audiência, Geisiane. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou também, há coisa de 2 ou 3 dias, que pretende visitar o presidente Jair Bolsonaro. E aí, como é que fica? Será que o ministro Alexandre de Moraes vai proibir que o presidente de um país tão importante nas relações com o Brasil e membro do Escudo das Américas, próximo do governo Trump, ele vai impedir que essa visita aconteça? O Milei tem um cacife político para levar isso para cortes internacionais. E, internacionalmente falando, o cenário não é dos melhores para o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem essa repercussão, chama a atenção, como eu disse, né, do destaque, como tem que ser feito. E aqui eu acho que a Bloomberg e a Reuters fizeram uma primeira cobertura correta dos fatos. O que nós temos hoje no Brasil é o filho sendo impedido de visitar o pai por 90 dias. E as pessoas, Geisiane, mundo afora, sabem que nós estamos praticamente já às vésperas do início do processo eleitoral no Brasil. É a eleição mais importante agora no calendário eleitoral, não é, do mundo todo, justamente a próxima eleição que acontece em outubro no Brasil. Então as pessoas vão perceber que sim, que nós teremos uma interferência, algo nesse sentido nas eleições do Brasil. 90 dias dá justamente o prazo do primeiro turno. Eu também estou monitorando aqui, Geisiane, e se a gente tiver alguma atualização nesse sentido do governo Trump, alguém da administração Trump, lá nos Estados Unidos, caso tenha alguma repercussão, a gente traz na hora aqui para a nossa audiência. Geisiane? Esse fato que o Ivan relembrou aqui, a nossa audiência, é bastante importante. Esse prazo de 90 dias que vai desembocar justamente no período eleitoral, ou seja, mais um indício de que é uma decisão completamente política, que vem aí dessa Suprema Corte, que vem aí mais uma vez do Alexandre de Moraes. Vale ainda ressaltar, na semana passada, na terça-feira, o Flávio Bolsonaro participou daquela audiência pública nos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro tem obtido da imprensa internacional, tem feito na imprensa internacional, causado na imprensa internacional uma boa impressão, ao passo que o Lula é visto aí como o Biden da América Latina. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Prazer recebê-lo aqui conosco no Jornal da Oeste, segunda edição. Ivan, além do pai, né, a gente precisa lembrar também que ele é advogado do presidente Bolsonaro. Quando a imprensa internacional se der conta de mais uma violação, né, porque é sagrado o direito do advogado visitar seu cliente, e quem deve, né, desistir do seu advogado é a parte, né, seria o próprio Jair Bolsonaro. Mas, sendo assim, a gente sabe que estamos aí nas vésperas de provavelmente uma condenação
do Brasil em relação à seção 301. E foi mencionado justamente também um dos tópicos, né, é essa injustiça que o Brasil está e a violação de direitos humanos e decisões arbitrárias. Você acha que isso pode contribuir, ter um peso, ou pelo menos dar mais argumentos aos americanos quando vier a tarifa para alguns produtos de 25% já somados ao que já está tarifado no Brasil? Boa tarde, doutora Fabiana. Se a doutora me permite, eu só quero fazer aqui a leitura rápida de um parágrafo da Bloomberg, porque eles aqui também colocam, a gente está pegando as notícias minuto a minuto, né? E eles colocam aqui que o ministro Alexandre de Moraes também, em sua decisão, colocou a questão como que poderia configurar propaganda eleitoral antecipada ilegal, uma vez que promoviam explicitamente sua candidatura à presidência antes do período oficial de campanha. Ou seja, está repercutindo o mundo afora essa questão. E eu fiz questão de ler esse trecho da Bloomberg, porque sim, doutora Fabiana, eu não acredito que nós tenhamos tarifas aplicadas ao Brasil por conta dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora fica muito difícil sustentar a atual posição do governo americano de suspensão, de retirada da lei Magnitsky. O governo americano tem outros meios, né, para mandar um recado aí para o ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente eles vão fazer uma averiguação junto à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, jurídica da questão e tomar uma decisão sobre o que fazer. Mas fica claro aqui, né, que sim, que é possível. Então, doutora Fabiana, eu separaria o que são as tarifas para produtos, que é uma decisão política, que ali o Flávio está articulando, já fez o que podia, né, junto com os empresários, para evitar essas tarifas. Aqui a gente entra na questão não política ou comercial, mas de direitos humanos. É disso que nós estamos falando. Eu peço à audiência, olhem como está sendo reportado o Brasil no exterior neste momento. O juiz brasileiro proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai. A Magnitsky é a questão de direitos humanos. Nós que acompanhamos geopolítica, doutora Fabiana, estamos acostumados a noticiar informações como essa na Nicarágua, na Coreia do Norte, não no Brasil. Isso vai chamar muita atenção, não só da imprensa, mas como também, pode ter certeza, da comunidade política lá nos Estados Unidos, doutora Fabiana. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, a gente tem aqui também um posicionamento do Rogério Marinho, que além de senador é coordenador de campanha do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Ele emite, né, essa nota está no X dele, no Twitter. Ele fala dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele reforça a questão da perseguição política e do tratamento desigual, relembra a questão de 2018 do Lula, como nós já trouxemos aqui hoje para a nossa audiência, né, que ele se manifestava por cartas publicamente, enfim. E vale lembrar ainda que no caso do Lula tinham manifestantes ali em frente à superintendência. Isso não pode acontecer no caso do Jair Bolsonaro, tá? É proibido se manifestar, é uma das medidas cautelares. Ninguém pode se manifestar próximo do condomínio do Jair Bolsonaro, onde ele mora, onde ele está nessa prisão domiciliar. Ele fala, então, dessa questão aí, 2 pesos, 2 medidas, mas ele traz outro ponto importante, quero te ouvir também um pouco sobre isso, Ivan Kleber, que é sobre a Corte da Itália. O senador diz o seguinte: a mais alta Corte da Itália apontou a parcialidade e as anomalias do STF no julgamento de membros da direita. Tribunais da Espanha, Estados Unidos e Argentina também já se manifestaram contrários às decisões do Supremo por verem parcialidade e perseguição política na conduta de Alexandre de Moraes. Quero te ouvir um pouquinho a respeito disso. Ele menciona aqui os presos políticos do 8 de janeiro também. Ele está falando da Carla Zambelli, mas também dos presos políticos do 8 de janeiro, aqui na Argentina, por exemplo, que está recebendo aí um tratamento diferente da Suprema Corte. A letra da lei está valendo. Vale ressaltar. Lá também tem bastante juiz kirchnerista, não é? Sofre com o mesmo problema que nós temos aqui na Suprema Corte, uma Suprema Corte praticamente petista. Mas ele traz aí essa comparação também, Ivan Kleber, quero te ouvir a respeito sobre essas outras cortes. Isso. Ao senador Rogério Marinho, eu só incluiria na lista
que ele publicou também a Polônia, no caso de Red Pill, né? A Polônia também rejeitou um pedido de extradição, se não me engano, e pode ser incluída também na lista desses países na Europa. Então, já dá para encher uma mão aí de dedos de países que entenderam que as coisas não estão caminhando como deveriam dentro do Estado Democrático de Direito no nosso país. E isso arranha a imagem, com certeza, do nosso país. Podem ter certeza que a cobertura internacional das eleições no Brasil, hoje, a partir dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela muda completamente. O cenário internacional já não era favorável para o Lula, vai piorar ainda mais. E por que eu estou trazendo o Lula no debate? E eu peço para a doutora Fabiana, se eu estiver errado, por favor, me corrija aqui ao vivo, sem problema nenhum. Mas, se não me engano, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes parte de um pedido do Lindenberg Farias. Se eu estiver errado, me corrijam. Ou seja, não vai ter como separar o governo Lula dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E como foi bem dito aqui antes, e a nossa direção gentilmente colocou as imagens, o PT fazia isso, eles, quer dizer, liam cartas em público. O Lula recebeu pessoas do mundo todo ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E agora a gente tem, repito, é isso que está sendo dito, um pai não pode receber a visita do filho, que, ok, é pré-candidato à presidência da República. Em uma democracia, isso deveria ser até saudado, né? Não, parece que é um crime o Flávio ter colocado o nome dele para disputar essas eleições, quer dizer, vai ser oficializado no dia 25. Então, eu acredito que isso possa gerar um movimento. Eu estou acompanhando os bastidores, ainda é cedo, aconteceu agora há pouco, mas pela minha experiência e pelo que eu venho acompanhando, eu não me surpreenderia se a gente tivesse até um posicionamento do Escudo das Américas nas próximas horas ou nos próximos dias. Várias linhas vermelhas foram cruzadas no Brasil desde 2021 até hoje. Essa é mais uma linha. A diferença é que antes não tínhamos essa direita internacional unida que pode dar um apoio para que as coisas voltem para o Estado Democrático de Direito no Brasil. Gesiane, devolvo para você. A gente já vai ouvir a Mayara Hani, mas antes o Ivan chamou aqui a Fabi. Fabi vai trazer aqui para a gente, porque foi de ofício, não é isso, Fabi? Foi de ofício, Ivan, para a gente entender, lá o ministro ele não diz nada, ele já começa falando que ele decide. E é uma petição que ele acompanha de perto, então ele acompanha o apenado ali com uma certa preciosidade. Mas informalmente é óbvio, né, que o Lindenberg, a gente não sabe quem faz a vez de quem, politicamente falando, mas ele sempre se presta esse papel de levar notícia, crime ao tribunal, que não deveria ser um tribunal penal, é um tribunal constitucional, mas no Brasil, tanto que a mídia também vai fazer esse recorte internacional, que o Brasil tem uma corte, ao invés de corte constitucional, a gente tem uma corte penal. Perfeito, doutora Fabiana. Importante a gente levar a informação correta para a nossa audiência, mas não impede, o fato de que o Lindenberg Farias entrou com esse pedido. Lindenberg entrou, o pessoal também costuma fazer bastante isso, inclusive em uma das brigas todas ali na Câmara dos Deputados, Hugo Mota chegou a falar isso para um dos deputados, que aciona então o STF, é o que vocês costumam fazer mesmo. Então, quer dizer, se o Hugo Mota, senhores, não está aguentando esse comportamento, avalie o resto do Brasil. Mas nós estamos aqui repercutindo e pode falar, Ivan, por favor, Ivan. Agência de notícias, desta vez a emissora, BBC News, também repercute internacionalmente em sua seção em português a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eles colocam aqui os argumentos pelo qual o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o direito do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro de visitar o pai e o ex-presidente Jair Bolsonaro por um período de 90 dias. E aí, basicamente, eles trazem as informações que as outras agências também já repercutiram, mas aí temos uma terceira agência na emissora internacional repercutindo o assunto. Gesiane. Então, é exatamente isso, estamos aqui com essa repercussão internacional, nós temos 3 veículos de comunicação, veículos grandes de comunicação e não necessariamente a direita, que já estão repercutindo essa decisão do Alexandre de Moraes, a Bloomberg, a BBC e o Reuters também aí trazendo essa informação aqui para a nossa audiência. Mayara, sua pergunta para o nosso querido Lorde Van Kleber.
Sempre bom ter você aqui com a gente. O que eu queria saber a sua opinião, a sua análise é o seguinte: a gente tem visto a total destruição da credibilidade, né, das nossas instituições aqui no Brasil, de quem está do lado de fora. Antes poderia ser pouco comentado, as informações aqui não chegavam lá fora, e agora, como você mesmo trouxe, isso foi super noticiado de forma muito rápida em veículos internacionais. E o questionamento que muitas pessoas fazem é do quão pífio é a capacidade do governo de fazer uma diplomacia, né? Ao meu ver, a diplomacia do governo, ela existe, só que ela existe para outro lado, né? Eu vejo que é uma estratégia do governo de se posicionar contra o Trump, contra o Ocidente, na qual fazemos parte, né? Mas é um interesse do Lula que as tarifas sejam impostas ao Brasil, porque acaba valorizando aquele discurso de soberania que o Lula traz, né? É um interesse até talvez do Milei querer visitar o Bolsonaro, porque vai dar fôlego também para essa narrativa do Lula. E, consequentemente, nesse discurso todo, ele vai se posicionando cada vez mais próximo do eixo do mal, do eixo das ditaduras, mais próximo da China, né? Então, tudo isso que tem acontecido, por pior que seja para a credibilidade das nossas instituições, por outro lado, tem fortalecido muito o slogan, né, a campanha do PT, né, fortalecido com quem ele quer se unir de fato. Então eu queria ver um pouco mais da sua visão geopolítica realmente, né, da sua análise geopolítica por trás desses movimentos que o Lula faz, e o quanto isso realmente fortalece a campanha dele ou o posicionamento dele próximo desses outros países, às vezes de se tornar um líder, né, desse posicionamento contra os Estados Unidos ao lado da China. Bom, Mayara, também uma alegria tê-la aqui conosco. Olha só, eu vou citar um exemplo prático de como é proposital a diplomacia que está sendo utilizada dessa maneira pelo Itamaraty, como você descreveu. Nós inclusive falaríamos disso hoje, e eu vou trabalhar mais nessa pauta, mas o Brasil foi taxado em 55%, né? A produção de carne, o setor pecuário brasileiro foi taxado em 55% pela China. O ministro da Fazenda, não é nem o Itamaraty, o ministro da Fazenda esteve na China há coisa de 20 dias atrás. Ele ficou uma semana lá. Para fazer o quê? Para vender títulos da dívida soberana do Brasil em yuan. Ele poderia muito bem ter articulado isso com os chineses, colocado essa questão na mesa. E poderiam ter montado um corpo diplomático para resolver essa questão com a China. Não fizeram. É óbvio, é lógico que foi proposital, porque não é que o governo chinês acordou de manhã e aplicou essas tarifas. Existe uma cota e o Brasil atingiu essa cota. Agora, o governo Lula diz que tem tanta proximidade assim com o Xi Jinping. A gente tem a Janja falando do TikTok. Para falar do TikTok, ela é boa. Mas por que ela não foi negociar as tarifas, então, diretamente com o Xi Jinping de 55%? Agora, o senador Flávio Bolsonaro, ele até se colocou à disposição de conversar com a embaixada da China para ver se conseguia articular isso aí. Então a gente vê, Mayara, que a política exterior do Brasil, ela está totalmente tomada por uma ideologia, e essa ideologia e essa tomada de poder da política externa não visa os interesses do nosso país. Ela visa a manutenção do grupo que está no poder. Basta a gente ver o que aconteceu na semana passada, quando não tinha nenhum representante do governo brasileiro na sessão 301, apenas observadores. Observar o quê? Né? Era ali a oportunidade do governo brasileiro de defender a questão das tarifas. Então agora a gente tem esse cenário com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, repercutindo internacionalmente, o país se afastando cada vez mais do Ocidente, como você bem colocou, e é por isso que eu acredito que sim, que a gente possa ter um posicionamento, inclusive, do escudo das Américas e de, inclusive, congressistas, enfim, lá nos Estados Unidos. Repito, o mundo está recebendo a notícia agora, milhares de pessoas mundo afora estão recebendo a notícia através dessas agências, que um pai não pode visitar que um filho não pode visitar o pai em uma prisão domiciliar. Repito, isso é um passo em direção à Nicarágua, o que era a Venezuela antes da queda do Maduro,
Coreia do Norte. Nós não queremos isso para o nosso país e se eu pudesse dar um conselho ao senador Rogério Marinho, muito importante ele fazer o tweet. Mas mais importante do que fazer o tweet é denunciar isso internacionalmente. E na Europa tem campo para denúncia, sim. Geisiane, eu devolvo para você. Inclusive, o próprio Flávio fez isso na Europa também, né, em relação a esse caso da Zambelli, ali um pouquinho antes, ele também fez denúncias ali, enfim, está chamando a atenção para tudo isso que tem acontecido aqui por meio da Suprema Corte, por meio especialmente de alguns ministros. Ivan Kleber, tem um comentário aqui um pouco bravo comigo, porque eu te chamei de Lorde, diz que é ridículo esses jargões, que é isso, respeite o nosso Lorde Ivan Kleber, melhor correspondente internacional. Ivan, obrigada pela parceria de sempre, estamos atentos aqui, qualquer informação, só nos acionar, Ivan.